18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa do melhor Mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas, hein? Hoje, segunda-feira, segundona, dia 2 de novembro de 2020. Nós estamos aqui mais uma vez até às 7 da noite, levando aí até você mais uma edição do programa 18 horas nos estúdios DJ Ari Guedes, na operação técnica Karime Leão, Carlos Júnior na apresentação, e o nosso querido Wellington Mourão no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo e a cores o programa 18 horas para todo o Brasil. E um alô especial para a equipe de jornalistas que produz o 18 horas e a equipe da Mix FM. Segundou Karime Leão e começou um novo mês, né? Já estamos em novembro. Exatamente, Carlão. Já começando em novembro, daqui a pouquinho em dezembro. É isso aí, adeus 2020. Tá passando. Exato. Muito boa noite para você que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos sim até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia e um beijo especial para a galera que nos assiste ao vivo pelo aplicativo Humano. Lembrando que mais tarde o programa inteiro vai estar lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal no YouTube 18 horas. Vejam lá e confiram. Karime Leão, final de semana aí super prolongado, né? Com feriado, com várias situações aí que, né, foram bastante dias aí de folga. E o que não faltou foi festa clandestina e aglomeração, né? Inclusive festa de Halloween, foi Halloween, né? No sábado aqui em Manaus. Pelo menos 2 dessas festas aí foram fechadas pela polícia, hein? Em cada festa aí havia aproximadamente 1.000 pessoas e todas ali aglomeradas, ok? Num espaço que de repente nem cabiam 1.000 pessoas. Os responsáveis pelas festas foram conduzidos para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde prestaram depoimento e foram autuados pelo crime de desobediência. Olha, foi muita festa, Carlão. Eu acompanhei algumas lives, algumas stories. Nossa, numa delas, onde a polícia chegou, não passaram assim, eu vi pelo menos uns 10, 20 minutos de meninos saindo fantasiado. Parecia a festa de carnaval. Impressionante. Halloween, todo mundo fantasiado. Além disso, Carlão, mais de 30 bares também foram fechados durante a fiscalização aqui em Manaus. Os estabelecimentos estavam funcionando de forma irregular, contrariando o decreto governamental de prevenção à Covid-19. E a Central Integrada de Fiscalização, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, realizou vistoria em 60 estabelecimentos comerciais entre as noites, né? De sexta-feira, ponto facultativo, inclusive, e a madrugada desta segunda-feira, que feriadão, né? Dia dos finados aqui em Manaus e no Brasil. A festa rolou solta, né, Carlão? No total, gente, foram 34 bares que estavam funcionando de forma irregular, ok? E aqui a gente lembra que nunca é demais, tá? Que ainda estamos no meio de uma pandemia da Covid-19, uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, até o momento não há vacinas ou medicamentos específicos, não há. Os tratamentos ainda estão sendo investigados e sendo testados por meio de estudos clínicos. E os números são, sim, preocupantes e muito, viu? Em todo o mundo estão sendo registrados aumento nesses números aí de casos das doenças. Países da Europa passando pela segunda onda da pandemia, Covid-19. Aqui, a América Latina ultrapassou neste domingo, dia 1º de novembro, a marca de 400 mil mortes, o que representa quase 1/3 do total de mortes no mundo. As pessoas também precisam se conscientizar, sim, e obedecer os protocolos aí que são básicos, né? Protocolos sanitários, que é simples e básico. Evitar aglomeração, usar máscara facial, lavar sempre as mãos com água e sabão. Não é que é simples, né? Pô, básico, né? Mas aglomerar a galera não consegue deixar, né? Vai fazer o quê? Agora são 6 horas e 5 minutos em Manaus, segundona, dia 2 de novembro, feriado, dia dos finados. Nós vamos juntos com você em mais uma edição do 18 horas, até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, em novembro começou com o número de internações por Covid-19 em Manaus em alta, infelizmente. Nos últimos 2 meses, o aumento foi de 91,4%. E diante desse aumento desenfreado, o governo do Amazonas precisou pedir ajuda ao governo federal, que enviou neste fim de semana 30 novos leitos de UTI para serem instalados no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, o único hospital de referência no tratamento da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E a situação é extremamente preocupante. Só nos últimos 7 dias, o Delfim Aziz recebeu mais 238 novos pacientes com diagnóstico para o novo coronavírus, como explica a repórter Nathalie Moraes. O número de pacientes internados com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19 em Manaus atingiu patamares neste fim do mês de outubro que não eram vistos desde o início do mês de julho, há mais de 3 meses. Só nos últimos 7 dias foram mais de 238 novos pacientes. Segundo dados do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a quantidade de internados cresceu significativamente nos últimos 2 meses. No dia 20 de agosto, eram 222 pacientes internados. 2 meses depois, esse número cresceu para 535, um aumento em 91,4%. Com o hospital de referência no tratamento da doença Delfim Aziz, com 95% de sua capacidade dos leitos de unidade de terapia intensiva ocupadas, o governo do estado recorreu ao governo federal, que enviou neste fim de semana 30 novos leitos de UTI para Manaus, que serão abertos no Delfim Aziz para pacientes com Covid-19. O governador Wilson Lima confirma a tendência no aumento de casos de Covid em Manaus. Nós percebemos uma tendência de aumento dos casos da Covid no estado do Amazonas e a gente já começa a tomar algumas medidas de prevenção para que a gente possa ter ampliado a nossa rede e garantir atendimento àqueles pacientes que venham a ser agravados pela Covid. Nós estamos hoje terminando a montagem de leitos aqui no Hospital Delfim Aziz. Amanhã, 10 leitos de UTI estarão já em funcionamento, já à disposição para receber os pacientes e até o dia 15 nós teremos concluído mais 20 leitos. Nós estamos fazendo todo esse trabalho em parceria com o governo federal, que já nos disponibilizou 30 respiradores, também nos encaminhou monitores, está nos encaminhando medicamento e nos próximos dias nós devemos receber outros equipamentos que são complementares à montagem desses leitos de UTI. Diante desse aumento desenfreado, o governo do estado não descarta a reativação do hospital de campanha da Newton Lins. Vai depender muito do comportamento do aumento ou da diminuição dos casos. E todas essas medidas que nós estamos tomando são medidas preventivas para garantir que todo mundo que seja agravado de Covid no estado do Amazonas e que necessite do serviço público consiga ser internado numa dessas unidades. Os números dos boletins epidemiológicos são novamente estarrecedores e mostram que no mês de outubro, o número de óbitos por Covid-19 aumentou em 115%, ceifando 157 vítimas no comparado com os 2 meses anteriores. Até este domingo, o Amazonas possui 422 pacientes internados, sendo 269 em leitos clínicos e 147 em leitos de unidade de terapia intensiva. Há ainda outros 52 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação de diagnóstico para a doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. E esse é o cenário, né? Porque apesar dos alertas de infectologistas e especialistas de que Manaus estava entrando na segunda onda da doença, o governo do Amazonas não se preparou para o aumento de casos. Tanto que agora o governo federal tem que novamente ajudar para evitar que a cidade volte a registrar colapso no sistema de saúde, como aconteceu nos meses de abril e maio. Carimilhão, é o governo passando aí mais um atestado, né, de incompetência, e parece que não aprendeu nada, né? Já com o colapso registrado em maio e abril, ignorou os alertas e agora estamos aí novamente, né? Infelizmente, inclusive à beira de um colapso no sistema de saúde, com a ocupação quase que total, né, dos leitos.
prefeitos. Falaram o quê? É incompetência, inexperiência, mas na verdade é a completa falta de compromisso com a população, tudo ao mesmo tempo. O governo permitiu o retorno das aulas presenciais quando todos os especialistas alertaram que não era o momento. Foi o primeiro do país a ter o retorno das aulas presenciais e o primeiro do país também a entrar em colapso na rede de saúde, na rede pública de saúde. Bom, e a partir daí o que vemos? A gente viu os casos que voltaram a aumentar numa escalada que hoje assusta a todos. Hoje esse número de casos é tão maior, aumenta a cada dia, não só de internação, mas também de mortes por conta de complicações provocadas pela Covid-19. E já inclusive está passando da hora, né, de tomarmos aí medidas para conter esse aumento de casos de internações e de mortes, né? Tá na hora já, né? Vidas podem ser salvas com atitudes do governo, da prefeitura e da própria população, todos aí, né, numa força, numa união, né, para se tocar que o negócio não tá fácil e tem que ter, né, essa força aí para resolver esse problema o mais rápido possível. Manter os protocolos de segurança, como o distanciamento social, evitando as aglomerações que são, né, proliferam realmente nas aglomerações e fazendo a higienização necessária para evitar a transmissão desse terrível vírus. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, dia de finados, os cemitérios ficaram fechados para visitação. Mas isso não impediu que muita gente fosse lá pessoalmente aos principais cemitérios da capital para prestar homenagens aos familiares falecidos. E fizeram as homenagens do lado de fora. E a suspensão das tradicionais visitações foi anunciada pela prefeitura em cumprimento aí às medidas de segurança e prevenção contra a Covid-19, que já matou mais de 4.500 pessoas aqui no estado do Amazonas. E uma missa na Igreja Matriz de Manaus homenageou o Dia de Finados. A Arquidiocese de Manaus também deu início à campanha Árvore da Esperança, em memória às vítimas da Covid-19. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a celebração e traz os detalhes pra gente. Esse ano não foi possível a realização das tradicionais visitas aos cemitérios neste dia dedicado às pessoas que partiram de nossas vidas. Até porque os riscos da transmissão do novo coronavírus é altíssimo em aglomerações. A celebração promovida pela Arquidiocese de Manaus aconteceu na manhã de hoje na Igreja da Matriz de Manaus e deu início à campanha Árvore da Esperança, em memória às vítimas da Covid-19. Durante a celebração, o arcebispo da capital, Dom Leonardo Steiner, plantou a primeira muda do projeto. A campanha Árvore da Esperança segue até o dia 8 de dezembro e pelo menos 1.000 árvores devem ser plantadas em memória das vítimas. O programa Memorial Vida, que pretende plantar uma muda para cada vítima da Covid-19 em todo o Brasil, em especial em Manaus. Através da associação de cartórios, nós pretendemos associar a cada muda o nome das vítimas. Esse projeto, ele não tem prazo para finalizar. O nosso compromisso é com o plantio das mudas e a proteção das espécies. Mas, ao mesmo tempo, nós gostaríamos, com essa atividade, de tocar o coração das pessoas para que possamos juntos pensar na vida como um valor único. Em todo o Amazonas, o número de mortos passa de 4.000 vítimas. Só em Manaus, a doença já matou mais de 2.800 pessoas. A campanha também é um alerta contra o desmatamento, que subiu em 68% em agosto de 2020, no comparado com o mesmo período do ano passado. A campanha Árvore da Esperança segue até o dia 8 de dezembro. E se você quiser ajudar no plantio, as mudas devem ser solicitadas por e-mail secretaria@catedralconseical.org com o assunto da solicitação pegar mudas de árvore. Além de contribuir com o planeta, você ajudará a manter viva a memória das vítimas da Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, nesse feriado o comércio de Manaus teve movimento intenso, né? A maioria aí, né, dos estabelecimentos comerciais não fechou não, eles mantiveram ali porque, né, não tá fácil pra ninguém. Dia 2 de novembro, dia dos finados, normalmente, Karine, a gente observa que fecha tudo, né? Exato, verdade. Não fica nada aberto, é um dos feriados que você realmente vê que fecha tudo, mas esse aqui não, foi diferente. As lojas e estabelecimentos funcionaram aí em horário diferenciado, com atendimento das 9 da manhã até 1 da tarde. Carlão, e de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado, além do horário reduzido por conta do feriado, os comerciantes também, eles cumprem, né, as medidas de restrição da pandemia de Covid-19. Mas mesmo assim, com tudo isso, muita gente aproveitou o feriado para ir às compras, lotando as lojas, principalmente no centro de Manaus. 18 horas. Olha essa notícia, hein? O aumento no preço da energia elétrica já está valendo desde domingo. E com a tarifa mais cara é preciso sim economizar. Por isso a repórter Júlia Gomes, né, ouviu aí um especialista que deu dicas para ajudar a reduzir o valor da fatura. Acompanhe na reportagem. O novo aumento de mais de 5,5% na conta de energia dos amazonenses já está valendo desde o domingo, 1º de novembro. E o jeito é tentar economizar para não ter surpresa no fim do mês, quando chegar a conta de luz. Para isso, o engenheiro eletricista Lucas Heine explica que existe um conjunto de medidas que podem ajudar a reduzir o consumo de energia. O primeiro passo é verificar como está a fiação elétrica da casa, pois o dimensionamento errado dos fios acarreta em um maior consumo de energia devido ao superaquecimento dos fios, como explica Lucas Heine. O procedimento correto é fazer o levantamento de todos os equipamentos que vão ser utilizados, a potência instalada desses equipamentos e quanto que esses equipamentos vão consumir em determinado período de tempo. Após isso, nós vamos ter um dimensionamento correto dos fios, bem como a divisão correta dos circuitos também. Você ter um circuito para tomadas, você ter um circuito para lâmpadas, você ter um circuito para tomadas específicas, que são ar-condicionados, que são micro-ondas, máquinas de lavar. Isso também ajuda e muito nessa economia de energia elétrica. Outra medida é fazer a substituição das lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de LED, que, segundo o especialista, gera uma economia na conta de luz e também tem duração 10 vezes mais que os outros tipos de lâmpadas. Mas o especialista alerta que a principal mudança para uma boa economia é a de hábito. É você sair dos ambientes e desligar os equipamentos que não vão mais ser utilizados, você desligar o ar-condicionado, desligar a TV da tomada. São medidas a curto prazo que você percebe a diferença de imediato. E, por último, e não menos importante, é fazer a aquisição de equipamentos cada vez mais eficientes, ou seja, consultar aquela tabela técnica antes de fazer a aquisição também é um fator muito importante. São medidas que, na verdade, são um conjunto de medidas que, se aplicadas corretamente, com certeza vão gerar resultados satisfatórios para quem quer que estejam aplicando. Júlia Gomes para 18 horas. Bom, vamos falar de números aqui, tá? O ranking das empresas mais reclamadas de 2020 no Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON aqui do Amazonas, segue com a Amazonas Energia no topo. A concessionária teve 1.748 registros no atendimento geral do órgão, além de 815 processos em andamento no período entre 2 de janeiro a 30 de setembro deste ano. Em seguida, vem a Águas de Manaus, que teve 526 reclamações e 108 processos. Falar o que deste? O atendimento já está aqui, né? Revelado em números do PROCON do Amazonas. Agora, aumentar a tarifa de energia nesse momento de crise é desumano, é um absurdo, é uma crise mundial. O mundo inteiro está passando por essa crise da pandemia de Covid-19. Todos os governos do mundo inteiro estão trabalhando no sentido de amortizar, de amenizar esse dano no bolso da população. E a empresa de energia elétrica faz o quê? Aumenta a tarifa de luz no fim do ano.
Que lindo. Desemprego em alta, queda na renda de praticamente todas as famílias do mundo, não é só aqui do estado do Amazonas. E aí vem um aumento desse de presente de Natal, né? É para tirar qualquer um do sério, sem contar com o péssimo serviço que eu já traduzi em números do Procon aqui. E esse, inclusive, aí tem um detalhe, né? Não é o primeiro aumento aí, não, nos últimos 12 meses. Depois que o governo do estado alterou, né, a forma de cobrança do ICMS, o preço da energia disparou, né? Todo mês o valor da tarifa aumenta e é por isso que a Amazonas Energia, como a Karime acabou de falar, com números comprovados, é campeã de reclamações no Procon. Então, já passou até da hora dos órgãos de controle, precisam sim fazer alguma coisa em defesa do consumidor. Não dá mais para continuar sendo explorado, sendo literalmente, em alguns casos, até roubados, né? Sem que a empresa preste um serviço de qualidade. Já tá bom, né? Tá. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E a crise causada pela pandemia agravou ainda mais o cenário do desemprego. Sem trabalho, muitas pessoas acabaram apostando no seu próprio negócio ou então tentando uma vaga no serviço público, né, em busca da tão sonhada estabilidade financeira. Sim, em 2021 promete ser o ano dos concursos do Amazonas, isso porque devem abrir pelo menos 3 editais que há anos, inclusive, são esperados. Os detalhes com Júlia Gomes. Um deles já é certo, é o do Tribunal de Contas do Estado. O edital pode ser publicado ainda este ano, como afirma o professor Renato Cabral, especialista na área de concurso público. A gente já está falando de 2021, mas antes do Réveillon é possível que a gente tenha a publicação de um grande edital que deve movimentar a comunidade concurseira aqui do nosso estado. Eu estou falando do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, cuja banca já está escolhida, vai ser a Fundação Getúlio Vargas, e as oportunidades devem ser destinadas para o cargo de auditor de controle externo, que exige formação em qualquer nível superior. As remunerações, já incluindo as vantagens, chegam próximas a R$13 mil. Outros 2 concursos que há alguns anos são esperados com muita ansiedade, tanto por amazonenses quanto por concurseiros de outros estados, são para as polícias civil e militar aqui do Amazonas. Existe a expectativa de que juntos, esses 2 concursos podem ofertar mais de 1.100 vagas, sendo 680 para PM e 420 para PC, com salários que podem variar de R$4 até R$20 mil. Mas por enquanto esses concursos estão no campo da expectativa para o primeiro semestre de 2021. 2 outros editais também na área policial podem ser publicados ainda em dezembro deste ano, ofertando mais de 4 mil vagas, como conta Renato Cabral. Temos ainda grandes concursos para a área policial previstas também para o ano de 2021. E aí, nesse caso, eu falo do concurso da Polícia Federal, com 2.000 vagas, e também o concurso da Polícia Rodoviária Federal, com outras 2.000 vagas. Os 2 concursos já foram confirmados pelo governo federal e é possível que o edital também seja publicado ainda em 2020, com provas a serem realizadas no ano de 2021. Mas não tem apenas concurso federal e estadual, tem ainda o certame municipal na área da saúde. Outro concurso muito esperado é o da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, cuja banca já está escolhida, vai ser a IBFC. Inicialmente era um concurso que seria realizado ainda em 2020, entretanto, por conta da pandemia, ele foi adiado para o ano de 2021. As oportunidades devem ser para o nível fundamental, médio e superior, com cargos da área administrativa, assistencial e também da área médica. Um concurso certamente bem democrático, com muitas oportunidades, já muito aguardado para o ano de 2021. Oportunidade não vai faltar, mas é claro, é preciso muito estudo e dedicação, como orienta o especialista. É indispensável que o candidato inicie uma preparação com a máxima antecedência possível. Isto porque normalmente o prazo entre edital e prova é um prazo muito reduzido, normalmente insuficiente para se estudar todo o conteúdo programático. Então, daí a importância de se estudar com antecedência, porque o candidato acaba multiplicando, acaba aumentando substancialmente as suas chances de aprovação. Júlia Gomes para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas 24 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Vamos abrir a playlist de hoje, desta segunda-feira, hein? Na terça-feira da semana passada,
o cantor Shawn Mendes fez uma apresentação da nova música Wonder num talk show americano. Essa foi a primeira vez, né, que Shawn tocou a música na TV. Olha aí. Carlão, e ainda na semana passada ele liberou no YouTube uma versão acústica da música. E essa é a atual música de trabalho dele. Então vamos abrir a playlist de hoje, desta segunda aqui do 18 horas com Wonder. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 28 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. Abrimos assim a playlist de hoje, em Shawn Mendes, a música Wonder. Mix. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta noite e também para a madrugada, hein, com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 87%. Hora 6h29, boa noite. Mix. Olha aí, mais de 95 milhões de pessoas, hein, já votaram antecipadamente lá, já por antecipação nas eleições presidenciais dos Estados Unidos of America. A data da votação é 3 de novembro, oficial. Os dados são do projeto Eleições da Universidade da Flórida. E segundo o levantamento divulgado hoje, segunda-feira, a um dia das eleições, 95.027.832 votos já foram depositados. Isso representa cerca de 68% do total de pessoas que compareceram às urnas nas últimas eleições presidenciais. Isso foi no ano de 2016. E as pesquisas mostram que entre os eleitores, né, que já enviaram seu voto, a liderança dos democratas, né, de Joe Biden. No entanto, essa vantagem diminuiu aí nos últimos dias agora. Bom lembrar, né, que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e alguns estados deixam que seus eleitores votem antecipadamente por correio ou presencialmente em sessões eleitorais. E é claro, hein, a expectativa é de que haja um recorde de participação neste ano. Não é obrigatório, mas esse ano vai bater aí um recorde. A participação antecipada é um reflexo do interesse, né, nas eleições esse ano, mas também uma forma de evitar, inclusive, aí, pandemia, né? Não vamos aglomerar, então pode ser isso também, no dia 3. Exatamente, Carlão. Isso porque os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia de coronavírus no mundo. São mais de 9 milhões de casos confirmados e 220 mil mortes por Covid-19. Bom, a eleição nos Estados Unidos é de extrema importância, né? Porque tem um forte reflexo aqui no Brasil. E segundo especialistas, o resultado de lá vai influenciar e muito na eleição em 2022 para o presidente do Brasil novo, né? Para votar, né? Pois então, e tem reflexos econômicos também, porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, perdendo apenas para a China. Você está ouvindo 18 horas. A pandemia de Covid-19 também alterou a edição 2020 da Marcha para Jesus, que acontece sempre tradicionalmente no dia de hoje, 2 de novembro, aqui em Manaus. Pois é, Carlão, então, o evento ganhou uma versão diferente, é claro, em ano de pandemia. Ao invés do público sair às ruas marchando, houve uma grande carreata solidária percorrendo as ruas da cidade. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Os eventos mais esperados pelo público evangélico de Manaus, a Marcha para Jesus, foi feita diferente este ano por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Diferentemente dos anos anteriores, onde uma grande multidão de fiéis tomava conta das principais vias da cidade para aclamar o nome de Jesus, na tarde de hoje, esses fiéis realizaram uma carreata solidária para apenas 200 carros, que saiu da Avenida do Samba e foi até a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. Como medida preventiva e em respeito às autoridades de saúde do estado, todos os participantes ficaram dentro de seus automóveis para evitar grandes aglomerações. A carreata para Jesus contou ainda com um trio elétrico que levou DJs e animou todo o percurso. Segundo um dos pastores coordenadores do evento, Marcos Rodrigues, os fiéis ainda acompanharam um show drive-in com bandas gospels locais. Na Arena da Amazônia, estacionamento, um show drive-in para 200 carros apenas.
Vai ser uma coisa bem rápida e bem curta, né? Só para não passar em branco. O objetivo do evento é arrecadar alimentos e produtos de higiene e roupas para as famílias afetadas pela pandemia da Covid-19 aqui no estado. O posto de arrecadação de alimentos fica no estacionamento da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, que estará de portas abertas durante toda a semana para as doações até às 17 horas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, fez o deputado Wilker Barreto colocar em pauta, inclusive mais uma vez, um requerimento em que ele solicita uma lista dos hospitais do governo do Amazonas que tenham o alvará do Corpo de Bombeiros. E o assunto é muito sério. A repórter Cíntia Blink traz mais detalhes pra gente agora. O recente incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que resultou em 5 mortes, foi motivo para a segurança dos hospitais do Amazonas entrarem na pauta dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Wilker Barreto lembrou os demais parlamentares que ele mesmo fez um requerimento para pedir que a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas forneçam uma lista indicando quais unidades hospitalares do Estado, tanto público quanto privado, possuem alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros. Até agora, ele não teve resposta. Muito preocupado em relação à questão do que aconteceu no Rio de Janeiro, no incêndio, certo? Isso, o Amazonas, espero que não aconteça, mas para não acontecer nós temos que estar um passo à frente. Estar um passo à frente é ter a garantia da fiscalização do Corpo de Bombeiro em nossos hospitais, principalmente os hospitais públicos, que é a atribuição nossa fiscalizar. O auto da vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento oficial emitido pelo Corpo de Bombeiros em que atesta que o local foi vistoriado e está dentro das normas de segurança contra incêndio e pânico previstas na legislação e no plano de prevenção de combate de incêndios. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Olha essa, hein? As queimadas na Amazônia registraram um novo recorde. O mês de outubro superou em mais de 121% o mesmo mês do ano passado, em 2019. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Outubro registrou 17.326 focos de queimadas na Amazônia, um crescimento de 121% com o mesmo mês do ano passado. Em 2019, foram 7.855 focos de calor na região. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No acumulado deste ano, a Amazônia soma mais de 93.300 focos de calor. No comparativo com o ano passado, foram 74.600. Não se via situação igual a esta desde 2010 na região. O Pará foi o estado com o maior número de focos no período, seguido pelo Mato Grosso, Amazonas e Acre. E mesmo com a proibição de uso do fogo na Amazônia e também da presença desde maio das Forças Armadas na floresta, na Operação Verde Brasil 2, contra ilícitos ambientais, os números de queimadas e também de desmatamento seguem em níveis elevados. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e falando sobre desmatamento, o presidente Jair Bolsonaro tem a pior avaliação entre os responsáveis pelo combate ao desmatamento da Amazônia, como governos estaduais, o IBAMA e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Para 46% dos brasileiros, o trabalho de Bolsonaro para impedir a derrubada da floresta é considerado ruim ou péssimo. Os brasileiros, os governos estaduais são avaliados de forma negativa nesse quesito por 42% da população. O ministro Ricardo Salles e o vice-presidente Hamilton Mourão também estão juntos aí, 38%. Não conseguiram resolver o problema ainda. E o IBAMA e a FUNAI por 20% aí estão também cotados. E o Exército com 19%. Outros 27% avaliam a atuação de Bolsonaro como ótima ou boa, 25% como regular e 2% não souberam responder. Os resultados são de uma pesquisa da Datafolha com
contratada pela ONG Greenpeace Brasil. E foram entrevistados por telefone 1.524 pessoas acima de 16 anos em todas as regiões do país, do dia 6 a 18 de agosto. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E a pesquisa mostra ainda que a maioria, em 87% dos brasileiros, considera muito importante preservar a Amazônia e 93% afirmam ser possível ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, proteger a floresta, incentivando atividades sem o desmatamento. E ainda falando sobre a Amazônia, a viagem de diplomatas promovida pelo governo brasileiro para a região está mantida para esta quarta-feira, apesar do aumento do número de novos casos de Covid-19 aqui na região. E a visita, que tem previsão de durar 3 dias, deve apresentar para os chefes de missões diplomáticas, como da Alemanha, Suécia, África do Sul, Canadá, Colômbia, Peru e União Europeia, as ações que foram adotadas pelo governo federal no combate contra crimes ambientais. A viagem é encarada pelas representações diplomáticas como um sinal do governo Bolsonaro de abertura de diálogo envolvendo uma cooperação internacional para ajudar o Brasil em ações visando a redução do desmatamento na Amazônia. 18 horas. Agora são 6h38. Você está no melhor Mix do Brasil até às 7, a notícia, né? Programa 18 horas, mais uma da playlist, a segunda, hein? Na metade de outubro, o astro latino Ozuna lançou o clipe da música Del Mar, que tem aí a participação das estrelas da música, que é o Doja Cat e Sia. E a música faz parte do último disco lançado por Ozuna, que chegou a estrear em 2 paradas da Billboard em primeiro lugar. Então vamos para a segunda da playlist desta segunda-feira com Del Mar. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6h43 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor Mix do Brasil. A segunda da playlist de hoje, o Ozuna, Doja Cat e Sia. Del Mar foi a música que você curtiu na segunda da playlist de hoje. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, aqui em Manaus. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, amanhã deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar pode chegar a 92%. 6h43, boa noite. Mix. Bom, há 12 dias, do primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou aí as informações sobre o perfil dos candidatos que estão disputando uma vaga para prefeito, vice-prefeito e vereadores nas cidades aqui do Amazonas. Vamos conferir os dados na reportagem de Cíntia Blink. O Amazonas tem mais de 10 mil candidatos, somando todos que estão na disputa eleitoral este ano. Somente para prefeito são 282 candidatos e para vereador praticamente 9.900, conforme os dados publicados no site do Tribunal Superior Eleitoral. O número de candidatos das eleições deste ano é superior ao das eleições de 2016, que teve um total de 9.555 pessoas na briga por um cargo municipal. Desses mais de 10 mil, cerca de 400 tentam se manter no poder por meio da reeleição. Ainda segundo informações do tribunal, o Partido Republicanos é o que possui mais representantes na disputa, com 877 candidatos. Depois vem o PSC, com mais de 850. E no terceiro lugar do ranking dos partidos está o MDB, também na casa dos 850 candidatos. Na outra ponta, os partidos com menos candidatos são PSTU, com apenas 3, Partido Novo, com 8, e o PRTB, com 64 representantes nessa eleição. A maioria dos candidatos são homens e 33% mulheres, pouquinho mais do que os 30% obrigatórios por lei. Outra informação que o TSE apresenta é o estado civil dos que tentam um lugar no Poder Executivo e Legislativo Municipal,
mais de 60% são solteiros e 35% casados. A menor parte se divide entre divorciados e viúvos. Quanto à faixa etária, homens e mulheres empatam nas idades mais frequentes, que é entre 40 e 44 anos. Segundo o tribunal, em relação à raça, a maior parte dos candidatos declarou ser pardo, depois branco e em terceiro lugar ficou indígena, com quase 500 representantes. As pessoas de cor preta, como diz o tribunal, foram minoria, pouco mais de 400 pessoas, que representam um total de 4%. E o ensino médio completo é o grau de instrução que predomina entre os candidatos este ano. Quase 50% declarou essa opção. Depois vem o superior completo. Mais de 25% dos candidatos informaram que possuem graduação. E apenas um candidato em todo o Amazonas disse ser analfabeto. Agricultores e servidores públicos são as profissões que mais aparecem como de candidatos do Amazonas este ano. Mais de 10% deles são agricultores, o que significa mais de 1.000 pessoas, e 7,19% servidores públicos. Em números, significa 452 candidatos. O primeiro turno é no próximo dia 15 e nas cidades que houver, o segundo turno está marcado para o dia 29 de novembro. Cíntia Blink, para o 18 horas. E termina nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, o prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título no cartório eleitoral da zona onde está cadastrado. A previsão consta do calendário das eleições municipais de 2020. E para a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não pode ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário, ou ainda ter recebido multas em razão da violação de dispositivos do Código Eleitoral e da Lei das Eleições. Vale lembrar que o título eleitoral não é o único documento que possibilita a participação nas eleições. O eleitor pode se apresentar à mesa de votação trazendo consigo qualquer documento oficial com foto, como carteira de identidade ou carteira de motorista, e pode votar normalmente. É bem isso, Carimilhão. O cidadão que tiver aí a inscrição eleitoral em situação regular tem como alternativa a versão digital, do documento, o e-título, que pode ser obtido gratuitamente nas lojas virtuais Apple e Google Store. O e-título serve como documento de identificação do eleitor, caso ele já tenha feito aí o cadastro biométrico. Isso porque a versão digital vai ser baixada com foto, o que dispensa a apresentação de outro documento no momento do voto. O aplicativo também informa o local de votação e, por meio de ferramentas de geolocalização, pode guiar o usuário até a sua sessão eleitoral. Além disso, o aplicativo oferece serviços como a emissão de certidões de quitação eleitoral e negativa de crimes eleitorais. Já está logo aí, bem próximo, dia 15, nós vamos às urnas escolher o próximo prefeito, que vai, administrar a nossa capital, os vereadores da nossa cidade, e nessa reta final as regras da campanha ficam ainda mais rígidas. E vamos conferir o que os candidatos podem ou não fazer para ganhar o nosso voto agora na reportagem de Cíntia Blink. Na reta final da campanha, é hora dos candidatos correrem para garantir o número suficiente de votos para conquistarem o mandato. Mas, claro, não vale tudo. Está liberado o uso de bandeiras, broches, adesivos, camisetas. Essas são manifestações individuais e silenciosas. Mas no dia da eleição, 15 de novembro, e onde houver segundo turno, 29 de novembro, a regra muda. Segundo a legislação eleitoral, no dia da votação é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Ainda falando dos dias 15 e 29 de novembro, os eleitores podem levar aquela tradicional cola, o papelzinho com o número dos candidatos escolhidos. Também está permitida a manutenção da propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição, mas nada de jogar os santinhos dos candidatos próximos dos locais de votação. E cuidado com a roupa. Vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato no recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras é proibido pelo TSE. Mas e se você identificar alguma dessas irregularidades? Onde denuncia?
pode ser online pelo aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral, ou encaminhadas diretamente ao Ministério Público, ou pode denunciar para os juízes eleitorais e os presidentes de sessão que exercem poder de polícia. A partir daí, cabe à Justiça Eleitoral tomar as providências e inibir qualquer prática ilegal dos candidatos ou dos eleitores. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. E o Tribunal de Contas da União identificou falhas no processo licitatório de desestatização de 1.958 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica em 9 estados, incluindo o Amazonas. As falhas, segundo o Tribunal de Contas, não implicam em impedimento para passar o serviço para as empresas privadas. E na análise aí do Tribunal de Contas, não foram constatadas irregularidades ou impropriedades no processo. No Amazonas, o projeto inclui a transmissão na região metropolitana de Manaus e atendimento ao município de Presidente Figueiredo. A concessão dos 11 lotes vai acontecer pelo prazo de 30 dias. Estão previstas obras no Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os investimentos estimados são de 7 bilhões de reais, além da geração esperada de 15 mil empregos diretos. E a concessão inclui a construção, a operação e a manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional, além da gestão socioambiental e fundiária associada aos empreendimentos. 18 horas. E o Amazonas registrou mais 291 novos casos de Covid-19 neste domingo, subindo para 161.974 o número de casos confirmados no Amazonas até ontem. E temos ainda 422 pacientes internados, sendo 269 em leitos clínicos e 147 em UTI. Foram confirmados 12 mortes, elevando para 4.555 o total de mortes por Covid-19 aqui no estado. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas e 53 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Nós vamos fechar agora a playlist do 18 horas com a terceira, O cantor e músico, o Victor Clay, lançou no mês passado um videoclipe inédito para a música Ainda Bem Que Chegou. E faz parte aí do disco A Bolha, 4º álbum de estúdio de Victor, lançado em junho deste ano. E o vídeo, Carlão, é super simplinho, tá? Foi gravado em Portugal, mas foi gravado pela namorada do cantor por um smartphone. Olha que bacana. Muito demais, hein? Então vamos para a terceira, encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas. Ainda Bem Que Chegou. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h56, Victor Clay, Ainda Bem Que Chegou no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira, traz o registro de 165 novos casos de Covid-19, totalizando para 162.139 o número de casos da doença no estado. 10 mortes foram registradas por Covid-19, elevando para 4.565 o total de mortes em todo o estado do Amazonas. E a América Latina ultrapassou neste domingo, dia 1º de novembro, a marca de 400 mil mortes, o que representa quase 1/3 do total de mortes no mundo. Os dados são da agência de notícia Reuters. Nesta segunda-feira, a região registrou 402.351 mortes e mais de 11.300.000 casos de coronavírus. As primeiras 200 mil mortes por coronavírus na América Latina haviam sido registradas em 2 de agosto. Isso significa que bastaram apenas 3 meses para a região dobrar o número de vítimas. E o país, com as maiores taxas de mortes pela Covid-19 na América Latina são na ordem:
Brasil, México, Peru, Colômbia e Argentina. E nesta segunda-feira, dia 1º de novembro, o Brasil somou 160.140 mortes por coronavírus, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o país soma hoje 5.545.902 casos confirmados da doença. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 4.908.942 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, e hoje é o dia que todas as famílias relembram e homenageiam seus entes queridos que já se foram. Este ano a data tem um significado a mais. É o primeiro dia de finados da pandemia de Covid-19. A pandemia de coronavírus interrompeu ou proibiu rituais de sepultamento para muitos entes queridos. Muitas famílias nem puderam se despedir pelas restrições impostas no acesso à unidade de terapia intensiva e por velórios com caixões lacrados. O dia de finados foi celebrado hoje com restrições sanitárias por conta da pandemia. A Covid-19 tirou a vida de mais de 155 mil pessoas no Brasil. No Amazonas foram mais de 4.500 mortos. Estamos vivendo, sim, momentos de números crescentes de casos e de mortes e devemos permanecer sempre alertas. É hora de lembrarmos, homenagearmos os entes queridos que se foram, mas também de lembrar e nunca mais esquecer os erros cometidos pelas autoridades no combate à pandemia. Afinal, um povo não deve esquecer seu presente e seu passado para poder decidir melhor o seu futuro. Que esta tragédia, mais do que nos separar, nos aproxime como povo brasileiro, povo Brasil. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Exatamente. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você está no melhor Mix do Brasil. Voltamos amanhã, terça-feira, a partir das 6 da tarde, com mais uma edição do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.